já fabriquei artesanato, já fiz artesanato de Ele é o gerente da Senado. Já trabalhei em olaria de panelas, eu já vi fazendo, desde naquela que se fazia panela, como vocês falaram aí, para sobrevivência, para a pessoa cozinhar realmente. Entendeu? Pessoas que eram sempre muito humildes, sem noção disso. Você vê aqui em Caruaru, você se destacou o mestre Vitalino, depois que morreu, né? Que ali ninguém pode falar que ele é perfeito a arte ali, ele é muito perfeito ali, mas só depois que morreu. Francisco Brenan, esse vivo ainda conseguiu. Mas pouca gente se destaca. Mariana fez o Brenan, serve como exemplo, porque nasceu com apogeu. Mas ele, a arte dele, de barco, não valorizou. Mas olha, eu fiz parte de um mercado capitão. Sabe que é o mercado capitão? Que é alternativa. Aí eu fui convidada para ser artista daquele. Você conhece o mercado capitão? Não, mas eu estou tentando juntar a palavra. Porque eles alugam os espaços, né? É um mercado alternativo, cheio de não sei o que e tal, uma roupa não sei o que. Aí tinha, na época que eu fui, porque eu fui a artista convidada da. Tem a Feira da Laje, que é do mesmo jeito, né? É a mesma proposta que a Feira da Laje. Na Laje. A Feira da Laje tem a mesma proposta. É lá também. A Feira da Laje são vários artistas, vários artesãos que se juntam para vender os seus produtos. Uma espécie de feira de artesanato. E que aí, em alguns momentos acontece de forma itinerante, sabe? Sei. Também, né? Esse do capitão é o dono. Ela é arquiteta e tem restaurante com o marido. E eles têm um olhar assim, né? Eles convidam, eles fazem uma curadoria, né? Aí tem um queijo, não sei o quê. Tem o óculos que é feito com madeira cheia de frescurinha, sabe? E aí nesse dia que eu fui, tinha um artesão de Tracunhaém, com um trabalho bem interessante, assim, entendeu? Que era, sei lá, uma coisa, João e Maria. Ele fazia sempre a mesma figura, em formato diferente. O pessoal estava lá comprando demais, entendeu? E depois eu fui nesse negócio lá no Carro Sertão. Tem que lugar específico. Então as peças que são desencaixam, que eles se auto-retratam nas peças, tanto homem como mulher. Mas eu tive que bater nele. Com Sueli. Eu acho que é ele. Não. É novinho, né? Então é esse, cara. E está se dando muito bem, entendeu? É encontrar o seu lugar, sabe? Porque você diz que não dá certo, você faz tijolo. Não é o caso dele agora. Tijolo é um processo industrial, né? Ele usou o Mas aí eu vejo, assim. Ele usou o jeito da mulher dele. Sim, Ela faz artesanato. Sério. Não é? Às vezes, com o formato que dá né? Assim, Mas se a gente for remontar historicamente, o barro sempre é, né, o lado mais frágil desse processo. Não, porque é a parte pobre da E cerâmica. aí deixa eu dizer uma coisa. Você tem cerâmica, diversas cerâmica. O barro é a parte pobre, né? O que chama cerâmica vermelha, né? A cerâmica vermelha é a parte pobre da cerâmica. Mas eu estou dizendo assim, aí a questão dos trabalhos com barro, de maneira geral, desde sempre, geralmente são excluídos ou desconsiderados ou diminuídos, mais fragilizados. Vamos pensar historicamente mesmo, dentro de um processo que vem desde... E é o primeiro momento, assim, é o primeiro material que a gente utiliza enquanto ser humano para modelar alguma coisa, né? Usar até a figura na Bíblia para dizer que Deus criou a gente do barro, né? Que figura? E tem várias expressões que fazem isso. Vejo dois olhares, né? Um olhar ceramista, industrial, de tijolos e telhas, né? Um empreendedorismo econômico, né? E vejo aí um empreendedorismo artístico, de ancestralidade. É a ideia da arte para resgatar a ancestralidade, a identidade das pessoas, dos seres. E essa ancestralidade, ela ser resgatada, né, para encantar. No momento em que você diz, olha, eu estou pisando no barro. Olha, o barro não é só o lugar em que eu estou pisando. Porque o barro, ele é importante,
que ele é parte de mim, eu sou parte dele, e ele tem um valor. O que é valor? Quando a gente for pensar em arte, a gente tem também que pensar nessa coisa do valor. Não é? Aí o que acontece? De repente, esse trabalho é feito na comunidade, né, na terra de Piá, lá em Salgueiro. Tive até em Salgueiro, no ano 2000, e soube dessa comunidade. A gente tem percebido que a pós-modernidade ela tem diluído, né, a questão da identidade cultural das pessoas, artística. Né? E no momento que ele fala o seguinte, que não vê perspectiva do barro gerar renda, né? Aí é o barro como renda, não o barro como arte. É diferente. O barro, né? Mas eu vejo assim o seguinte, o medo é assim, eu vivi em barro, eu gosto de barro, faço de barro. Uma jovem vai perdendo o interesse pela falta de valorização. Pelo menos na região da renda aqui, na Peneaca agora que sou terrível, minha esposa teve lá, disse que tem pouco interesse pessoal. Então o trabalho que vocês fazem são parabéns e a gente tem que continuar com o nosso trabalho para que o baixo valor agregado não, como é que se diz, não faça com a geração futura perca o interesse. Se a gente conseguir fazer um trabalho para valorizar, seria esse trabalho que a gente vai fazer. Mas são duas instâncias, eu entendi. Eu estou entendendo o que você está dizendo também, mas você está dizendo isso aí. A preocupação é porque a arte com barro, a coisa com barro, porque na parte industrial, você me pergunta, eu já tenho um pouco do assunto, porque é minha área também, mas na parte industrial já está sendo substituída as casas de alvenaria, tem diversos outros materiais para construir casa hoje, né? Inclusive até estão impressora. Mas, e na parte artística e na parte humana, se deixar de valorizar, se a gente for para o trabalho, se esse trabalho não tiver nenhum valor, essa turma jovem vai perder, pode perder essa essência aí. O que eu vou trazer agora, eu vou voltar para cá um pouquinho, até para a gente fazer as pontuações, né? Pronto, vou só pegar aqui. Uma panela de barro, todo mundo já viu, né? Uma panela de barro. Qual é a diferença dessa panela de barro para outras panelas de barro? E aí é onde entra as discussões do projeto, e eu acho que também das nossas discussões próprias, no sentido de identificar, dar valor ao que compõe essa terra. Agregar um valor. Entender o que é que está ali realmente colocado. Então, essa panela de barro, ela compõe um processo de luta. Ela traz nela, carrega em si, essa panela, toda a luta da comunidade, até os dias agora, atuais, de organização do território, demarcação das terras do território, de poder utilizar as terras para benefício próprio, ou seja, na agricultura, seja ela onde for. E eu entendi, eu só estou querendo colocar. Mas eu acho que você está correto. É um produto para o processo. Como é que a gente carrega de Se compreensão? pessoas tivessem essa visão, né? De compreensão, de história, de identidade. É o resultado do processo. É isso. É isso. Exato. Que não se extingue no próprio material. Exatamente. E o que a gente fez lá, a não ser acrescentar o caruá? Porque a gente não fazia o trabalho com o caruá. Não com o barro junto. Mas as questões que surgiram, né, a partir da apresentação, Valdeci é uma das lideranças da comunidade, como o Luquinha, que eu falei do Barreiro, que sempre está ali à frente, falando sobre essas lutas, né, das terras de Conceição. E Valdeci é uma das mulheres que em 2010 sofreu um acidente pelas dificuldades que a estrada de chegada e acesso à comunidade nesse processo, né, de luta também dos acessos. Eu estou falando já muito mais amplo, mas o mínimo é o deslocamento. E esse deslocamento provoca um acidente, onde tem pessoas que morreram e Valdeci ficou cadeirante. É uma liderança hoje fortíssima. E quando ela fala da terra e quando ela vai se apresentar, e isso me tocou muito, tocou a gente fortemente, ela se apresentou como caruá. Ela disse, eu sou o caruá. Por que o caruá? O caruá é uma planta que dá essa fibra, que é muito da seca, né? Então daquela região árida. Mas quando não tem água, o caruá fica murchinho. É uma planta fina, longa. E quando o caruá
E quando cai um pouquinho de água, ela retoma uma força, mas com uma força e vitalidade que você nunca imaginou que tivesse faltando água na vida. E ela disse, eu sou como um caruá. E essas meninas aqui são que me compõem. Eu sou essas meninas sou eu. E o caruá é que nos apresenta essa força. E eu sou como um caruá por isso, porque eu ganho força da terra, eu ganho força, cai uma chuvinha, o pouco que a gente consegue. O que ela quer dizer? O pouco que a gente consegue nos energiza o suficiente para continuar a luta. E isso para mim é de um lugar assim, primeiro, de um saber muito próprio, né, da comunidade, do lugar e da luta que não é minha, mas que a gente, quando está lá, aprende com elas a fazendo essa escuta, como isso é importante para a gente aqui, principalmente brigar pela terra, e aí brigar pela terra é brigar por questões que ultrapassam a ordem de venda, de sobrevivência própria, que eu acho que isso é prioridade para todos, né? A gente precisa viver, sobreviver é o mínimo. Mas, quando a gente vai vendo de uma maneira, e aí eu voltando à concepção coletiva, a gente vai vendo que isso ultrapassa muito essa questão da arte e a questão até do artesanato, do que for feito com a terra. E entra num caminho que é do que a gente está fazendo com a terra hoje, quais são os propósitos da gente nessa construção de saberes, né, com a comunidade, ou com as comunidades, e aqui é outra comunidade de pensadores e pensadoras, né? E porque a Cristina vem para cá também, e está nessa luta junto, como é que ela se agrega a isso, porque aí o olhar de Cristina não é lá, foi muito uma postura assim, de trocar, até ela pensou, a gente distribuiu, botou lá todas as ferramentas das meninas, levou poucas da gente, foi proposta mesmo a ver o que tinha lá. E a gente foi vendo que os gestos são diferentes, mas que são agregados, né? Que a gente vai agregando a gente e eles agregando lá. Os olhares são diferentes, mas quando a gente está junto aqui, nesse momento agora, essa terra transcende a terra, o objeto, transcende essa lógica capitalista, né, de entendimento de vida, e vai para um outro ponto, que eu acho que é o que move também essas trocas, para além da necessidade, porque isso é importantíssimo, não estou tirando, aqui a gente só acrescenta, não tira nada. Que é exatamente esse, como é que a gente vai daqui para frente viver, né, como é que a gente pode viver a partir de um olhar e de um entendimento diferente sobre o que é o nosso território, o que é essa terra que a gente colhe, que coleta, que a gente usa para a nossa sobrevivência, mas que também é usufruto de tanto, que pode ser, né? Poderia ser usufruto de tantas outras pessoas que não têm acesso, que acontecia lá. Então, por vezes, às vezes até as discussões entre arte, artesanato, cultura e arte, vão provocando na gente questões, por exemplo, eu não vou transportar meu olhar